Olá, você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do SETcast, o podcast da SET, você sabe. Aqui falamos de mídia, entretenimento e broadcast, com quem vive este universo de perto. Sempre com leveza, trazemos entrevistas e conversas cheias de conhecimento, tecnologia e tendências. Eu sou Deise Feitosa e te convido a vir conosco e aproveitar o episódio que hoje conta com a participação mais que especial de Liliana Nakonetchny, certo, que é a nossa, que é membro da SET, a nossa emérita, a nossa associada emérita, e que foi presidente por 2 mandatos aqui da nossa SET. Liliana, pra gente é mais que uma honra recebê-la aqui no nosso SETcast. Imagina, Deise, a gente é que fica muito feliz de estar aqui com vocês, vendo toda essa evolução que está acontecendo. Muito feliz mesmo. Eu preciso confessar que eu estou muito emocionada, é verdade, com a visita da Liliana, porque eu entrei na SET muito cedo, eu era estudante de comunicação muito jovem, e eu ficava muito orgulhosa de ver essa mulher ali, representando tantas mulheres num cargo tão importante de liderança aqui da SET, e como a nossa presidente. Então, para mim, eu gostaria de falar para você que nos escuta, nos assiste, que é uma emoção muito grande tê-la conosco aqui no SETcast. Mas eu não quero dar muito enfoque. Como é que os jovens falam? Eu não posso dar muito spoiler. Spoiler. Eu já não sou tão não jovem me pergunta assim. como Não eu posso dar muito spoiler, já dei mais do que eu deveria. Eu queria, Liliana, que você falasse para nossa audiência quem é Liliana Nakonetchny, que também é Dela Roque Rodrigues, em sua essência. É verdade. Bem, hoje em dia, eu sou uma senhora que venho aqui para a SET, a esse lindo evento, para aprender e encontrar os amigos. Hoje em dia, sou uma senhora aposentada que cuida dos netos, da mãe, da família e umas coisinhas mais. Me fala um pouco da sua vida. Assim, como é que te, né, o que te fez escolher a engenharia? Me conta tudo, desde o começo. Vamos lá, quero saber, estou interessada. Bom, eu considero assim que eu fui uma pessoa de muita sorte, porque eu fui criada num ambiente sempre assim de muito estudo, de muita responsabilidade. Meu pai era engenheiro. Então já tá no DNA. Não tinha muita escolha. Não tinha escolha. De fato, na minha criação, não tinha escolha de ser alguma coisa, vamos dizer, ligada à tecnologia, ou então, vamos dizer, o que a gente diria, a ciência. Sim. Havia muita valorização na minha casa desses aspectos, muito mais do que da parte, vamos dizer, social, literária, humanas, né? E as humanidades. As humanidades. E realmente, assim, eu sempre fui muito incentivada desde criança. Meu pai gostava muito, incentivada na matemática. Meu pai gostava muito de matemática, desde pequenininha perguntava, fazia quizzes de matemática para a gente, era muito interessante. E acabei, claro, seguindo a carreira de engenheira. Mas eu, assim, vamos dizer, eu tive muita sorte de seguir a carreira de engenheira porque eu me encontrei nessa carreira, né? Eu fui trabalhar, eu comecei na televisão como estagiária, né, ainda na faculdade. E, já era Globo? Já era Globo. Eu trabalhei, de fato, na Globo por 36 anos. Quer dizer, ou seja, foi um período assim, maravilhoso da minha vida. Claro, com sempre muitos percalços, né? Ao mesmo tempo também tinha a vida particular, tive 2 filhos, né? Mas, assim, ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as tecnologias que surgiam, especialmente na parte assim, de transmissão.
né? Mas também, um pouco mais para o final da minha carreira, relacionada a outras áreas da tecnologia, dentro da Globo, né? E eu posso dizer que eu tive assim, muita sorte, porque sempre houve na minha volta, eu sempre senti bastante respeito, bastante vontade dos meus colegas de me ajudarem, né? Foi sempre um ambiente de me acolherem, respeitarem. Acho que isso, assim, às vezes também é um pouco... Eu acho que eu sempre aconselho as pessoas jovens assim, a manterem uma postura, porque eu acho que a postura da pessoa também tem assim, um retorno. É claro que nem sempre, tá? Não estou dizendo que sempre. Às vezes independe eu acho que a postura junto com sorte de você encontrar pessoas boas, decentes, exatamente. Mas, assim, eu sempre fui muito bem acolhida. E aí eu tive a oportunidade de passar assim, por uma transição tecnológica muito grande ao longo da minha carreira. E quando eu entrei na televisão, eu participava da expansão terrestre da TV analógica, né? Nos anos 80, no começo dos anos 90. Então, o meu primeiro trabalho na televisão foi procurar definir pontos de transmissão para cidades, transmissão analógica, no interior, indo para o interior, né? E pontos onde a gente podia fazer a repetição dos sinais, né? Tudo era repetido de um morro para o outro, né? De um morro para o outro, links, de um morro para o outro, de um morro para o outro, até chegar na cidade. E chegar para ser distribuído para as casas das pessoas, para os receptores de televisão. Exato. Então, quer dizer, eu comecei a minha vida nesse trabalho de identificar e fazer coberturas, né, de televisão analógica. Então, você viajou muito o Brasil? Viajei. Nessa época, eu viajei a alguns estados onde a gente trabalhava, eu trabalhava, que eram os estados das emissoras que pertenciam assim, à TV Globo. Sim, né? Então, as afiliadas. Ou não tinha as afiliadas. Esse conceito de afiliadas? Já existia o conceito de afiliadas, mas a TV tinha algumas emissoras próprias na época, ou emissoras nas quais ela tinha uma participação. Certo. Então, essas emissoras eram no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, né? Tinha participação no Paraná também, em Recife, né? Em Recife, ou seja, em Pernambuco. Então, eu participei da expansão para o interior terrestre nessas cidades. Depois, eu participei também do começo do satélite, né? Porque o satélite, primeira vez que o satélite foi usado foi em 82. Ele começou a ser usado em 82 e era um satélite internacional que a Embratel alugava para fazer serviços dela, e ela ofereceu para as emissoras, para alugar também para as emissoras, porque ela já estava, na época, planejando lançar um satélite brasileiro, que seria lançado posteriormente, e, na verdade, ela precisava que as emissoras começassem a entrar no satélite para depois popular o satélite brasileiro, né? E aí, então, eu participei do grupo que fez assim, os primeiros estudos de transmissão via satélite, que não existia nas emissoras, né? Nossa. A gente implantou a primeira transmissão via satélite numa emissora, porque não existia, né? Então, a primeira antena de transmissão na emissora. Qual que era o satélite que vocês utilizavam? Era um satélite do Intelsat, que tinha uma cobertura assim, grande no hemisfério. Então, a verdade é que o sinal chegava muito fraco. Então, as antenas de recepção eram parabólicas de 7 metros de diâmetro. E aí a gente fez toda uma implantação, estudou o sistema, estudou como é que fazia esses cálculos, dimensionou essas antenas e colocou essas antenas nas afiliadas que já existiam no Brasil inteiro. Mas antes desse satélite, a programação era só uma programação que era transmitida em fitas. Ela só entrava em rede
na hora do Jornal Nacional. Porque ela entrava em rede também com auxílio de umas rotas terrestres que eram da Embratel. E ela entrava só naquele horário, porque ela usava lá uma capacidade ociosa dos sistemas da Embratel, na hora do Jornal Nacional. E o resto era tudo fita. E aí eu participei disso, dessa mudança, né? E essa mudança, inclusive, foi uma mudança, assim, que mudou o Brasil, né? Essa mudança do satélite, que primeiro o satélite nacional e depois o satélite... Primeiro o satélite internacional e depois, quando passou para os satélites brasileiros, o Brasilsat, que diminuiu o tamanho das antenas, aí foi possível também ser recebido em outros locais menores do país, com antenas já aí de 4 metros, menores. Standard, foi né? diminuindo os tamanhos das antenas e tal. Eu, inclusive, eu lembro que eu sou de uma cidade chamada Picos, fica no Piauí, no sertão. Certo, eu conheço. E essa cidade é considerada como uma das cidades das parabólicas. Já foi considerada assim como a cidade que tem mais parabólicas do Brasil. Acho que hoje não. Porque lá a cidade se chama Picos porque é cercada de montes, morros, e aí o sinal terrestre chega muito ruim. Entendi. E aí eu lembro que nos anos 90, a minha família a gente comprou uma antena parabólica, porque o sinal tinha muito fantasma, ruído, era muito difícil ver TV aberta. E isso melhorou a nossa vida, porque a gente conseguia acessar vários canais, e ter acesso a conteúdos. Foi sim. Eu acho que, assim como você, mais ainda, pessoas em lugares mais remotos, né? Assim, no meio da Amazônia, pequenas localidades, né? Aldeias, passaram a receber os sinais via satélite, e isso, assim, trouxe uma mudança muito grande de cultura, uma união muito grande do Brasil, porque existia muita gente que era totalmente assim alienada do que acontecia no resto do Brasil, né? E a Globo, ela também sempre teve muito cuidado em colocar as culturas regionais, né? Nos seus conteúdos, né? No seu jornalismo e tudo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que mostrava o país inteiro como um todo, também procurava mostrar o conteúdo local, mas aí, nesse sinal da parabólica, ele só ia o local quando ele entrava nos jornais nacionais, que também entravam coisas locais nos jornais nacionais. Enfim, mas eu acho que o satélite ele trouxe uma união para o país, ele propiciou a língua brasileira ficar mais bem falada. Eu me lembro bem que nas primeiras entrevistas que havia na ocasião, quando eu entrei, né, na televisão, faziam às vezes umas entrevistas com as pessoas de umas comunidades muito remotas. O que acontecia? Essas pessoas não falavam direito, nem falavam português direito, não conseguiam se expressar. E hoje você faz, assim, hoje não, já há muitos anos, você faz uma entrevista em qualquer lugar do país e a pessoa sabe se expressar. E isso foi muito graças à televisão. Tá? Interessante, a televisão ela tem esse papel pedagógico. Pedagógico. Isso é importante. A Ana Maria Bueno Fischer, ela sempre fala sobre isso. Da importância desse papel pedagógico que a televisão tem, esse papel social. Exatamente. De letramento social. Não é à toa que uma coisa que me chama a atenção agora na contemporaneidade, quando surge o YouTube e nascem os chamados influenciadores, influencers, e que eles começam a se expressar, a produzir uma linguagem de vídeo. Qual que é a linguagem que eles buscam, que eles têm como referência, que a gente vê ali? É a linguagem televisiva, é a maneira como que um apresentador se porta, um jornalista, um repórter na televisão, a maneira como ele interage com o público, as palavras. Ok, que eles estão criando agora o próprio vocabulário, enfim, né, tem as suas características, a característica da internet, que é mais informal, mas a gente percebe claramente de onde vem aquela linguagem. É verdade. Eu acho que a televisão sempre teve esse papel social, né? Mas eu, particularmente, tive oportunidade de trabalhar nas tecnologias que propiciaram, né? Então, o satélite... O backstage ali, você viu tudo aquilo, todos os bastidores que ninguém viu, a Liliana viu. E aí você está falando do satélite. Eu estou falando do satélite. Mas aí depois do satélite, outras tecnologias também foram surgindo.
a digitalização do vídeo, né? Com a digitalização também foi possível regionalizar até o satélite melhor, né? Porque, na verdade, a digitalização dentro dos estúdios, ela surgiu antes da TV digital, no ar. Né? Certo. Então, os equipamentos já estavam digitalizados. Digitalizados. Já eram digitais. A gente já usava, a gente começou a usar vídeo digital dentro das emissoras, né? E com isso também fazer interconexões digitais que melhoravam a qualidade do vídeo que chegava assim num lugar para ser aberto para o sinal terrestre, né? Por exemplo, já foi começando a melhorar, né? Porque antes tinha que mandar analógico em todos os lugares e aí quando chegava no final às vezes a qualidade já não era tão boa, mas quando você passou a usar links digitais já melhorou. Né? E também o satélite, distribuições digitais via satélite também melhoraram e também foi possível uma maior regionalização, com maior conteúdo local, né? Essa coisa toda, porque antes o satélite analógico só era possível, assim, basicamente, você transmitir o mesmo sinal para todo mundo, né? Então, quer dizer, aí foi assim uma regionalização maior da televisão, né? E aí depois desse vídeo digital surgiram também novos serviços, nos quais assim eu sempre trabalhei no começo dos novos serviços. Eu tive esse felicidade, né? Porque, por exemplo, no primeiro DTH, né, no satélite via satélite, eu participei de um grupinho que foi escolher o satélite do DTH e tudo. Olha, quer dizer, eu tive muita sorte, assim, em termos de... Nossa, a gente tem que escrever esse livro, hein? Rica, né? Me ofereço, vamos escrever essa biografia. De Vida Rica. Então, participei desse trabalho, também um pouco no começo TV a cabo, de todas as tecnologias, né, de TV. E na parte também por exemplo, o vídeo digital também propiciou a gente poder trazer jornalismo de volta com unidades móveis, que a gente chama SNG, né? Transmissão para o satélite, também de vários lugares do país, o que também propiciou a gente poder trazer mais notícia, né, do interior, mais evento do interior, para poder enriquecer a cultura, né, do país. Então, eu acho assim que teve isso tudo, né, da minha parte profissional, e no final, assim, mais para o final, quer dizer, não tanto no final, mas a gente participei também dos estudos de TV digital, né, desde o começo. O Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. Mas antes disso, a gente começou esses estudos em 91. Já pesquisando os padrões que existiam no mundo. Exatamente, os padrões, e também como é que a gente ia colocar os canais, né. Então, a gente começou esses estudos bem antes, né. Aquela altura, quais padrões já estavam em desenvolvimento? Bom, quando a gente começou a estudar, assim, a gente só soube do padrão americano na época, quando a gente começou a estudar. Mas logo em seguida também nós soubemos do europeu, né? O DVB. Né? E o japonês foi o que a gente soube por último. Que é o ISDBT. Exatamente. Mas, enfim, eu também participei desse trabalho. E também participei desse trabalho e depois na Globo cheguei a participar da implantação, né, da TV digital no país e fazer mesmo a implantação, porque o meu era da minha área que fazia isso, e depois na Globo também cheguei a fazer demonstração de 4K e depois de 8K e saí já nas demonstrações de 8K. Que maravilha! A última Copa que eu fiz demonstração, eu fiquei muito triste, porque foi a Copa em que o Brasil em que perdeu naqueles gols. 7-1, socorro, eu não gosto nem de lembrar. Eu estava na Itália fazendo doutorado sanduíche, eu passei mal vergonha. Que dia por um lado, a demonstração que a gente fez lá na Globo, da Copa, em que o Brasil ganhou, né, o tetracampeonato. Eu estava lá na Era demonstração. 94. Não, era 2002. O Tetra, tá? Eu tô Tetra, pensando. Tá. Pentacampeonato foi 2002. 2002 a gente demonstrou a Globo, a gente demonstrou sinal em alta definição em cinema. E foi uma festa. Aí faz mais sentido, né? Porque não tinha ainda TV digital, a gente estava, né, trabalhando nela.
A gente demonstrou em cinema e a gente ganhou, e foi ótimo. Aí depois, na Copa, que o Brasil levou 7-0, eu estava também num cinema demonstrando com os japoneses 8K. E aquele 7-0 em 8K foi horrível. Meu Deus do céu. E a Dilma ali assistindo com cara de paisagem ao lado da primeira-ministra da Alemanha. Foi muito ruim, foi muito ruim. Os japoneses olhavam para mim, eu para os japoneses e a plateia e tal. E ninguém acreditava aquele troço. Aquele mais um, e mais um, e mais um, né? E a gente via a cara da Angela Merkel querendo festejar. E a Dilma, meu Deus do céu, que momento. Foi um momento terrível. E eu no meio dos italianos, eles torcendo lá pela... Meu Deus do céu. Bom, mas assim, você, isso tudo. Foi assim, então eu tive a oportunidade de ir, né, da parte de difusão da TV analógica, né, distribuição, interiorização, até as demonstrações de 8K, que foi muito legal, né? Agora, especificamente na 7, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a 7. Antes de falar da 7, eu só queria fazer uma ponta. E aí agora você assiste a passagem, agora como, né, você acompanha aqui como associada emérita da 7, a passagem para a TV 3.0. É demais, Olha né? Olha só. É, né? demais Olha isso. só tudo aquilo que você acompanhou, que você viveu, que você esteve de perto ali acompanhando e contribuindo, construindo. Agora eu estou acompanhando, assim, como espectadora, né, uma nova mudança, muito é uma mudança, é a primeira mudança de fato no formato das pessoas lidarem, né, com a televisão, porque ao longo dessas mudanças tecnológicas todas, o que nós tivemos? Nós tivemos de fato uma mudança de qualidade, né? Primeiro não tinha nem televisão, depois tivemos a televisão analógica espalhada pelo país, mas em muitos casos cheias de fantasmas, de ruídos, você conseguia ver pouco, não é? Aí veio, e mesmo nos casos em que nas grandes cidades e tudo, era uma luta para ter uma distribuição com melhor qualidade, mas a gente sabia que em muitos lugares havia fantasmas, havia ruído, era difícil e tal. E aí veio a TV digital. A TV digital trouxe uma maravilha de qualidade, salto, né? Então foi um salto. Se você hoje olha o material, até mesmo de estúdio produzido no passado, você vê a diferença, né? O carnaval, os eventos, não tem os jogos de futebol. Comparação. A gente fica pensando como é que eu vi aquela bolinha do futebol antes. Eu consegui enxergar, né? Exato. E hoje todo mundo, assim, que tem TV digital, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, conversou, consegue ter ótima, excelente qualidade de imagem, de som, e ainda mais com a televisão, com a TV digital, sem conversor, aí você tem alta definição. Então a TV digital e até 4K hoje. Sem dúvida, ela foi assim, um grande avanço na qualidade para que a pessoa pode usufruir, né, daquilo e realmente ver os detalhes e realmente ser mais envolvida e tal, né? Isso foi a TV digital. Foi assim, eu acho que da água para o vinho a forma de ver televisão, né? Mas assim, vamos dizer, era o mesmo modelo. A pessoa senta e vê televisão, né? Ou muito pior, ou muito melhor, né? Mas assim, era a mesma forma. E depois, então, começaram esses trabalhos para mudar um pouco, porque na TV digital houve a criação do Ginga, mas a verdade é que ele não era assim, não tinha uma possibilidade de oferecer tanta coisa. Por conta do canal de retorno, a internet ainda não estava popularizada, a gente não tinha banda larga. Então realmente ele acabou não podendo ser tão aproveitado como poderia. Tinha um potencial, mas a gente não conseguia. Não conseguiu usar esse potencial, né? E depois agora, recentemente com a 2.5, já houve uma melhoria muito grande nesse sentido. Quer dizer, essa geração 2.5 já trouxe uma possibilidade maior, né? Já com possibilidade de canal de retorno e tal, mas ainda assim limitada, né? E agora nós estamos aí vendo o desenvolvimento, né, de uma outra geração que muda a forma, que assim, busca mudar, né? Que ainda não foi, que já foi definida, que já está sendo,
busca mudar totalmente a relação da pessoa, né, com a televisão, com o broadcaster, né, com o broadcaster. Ou seja, já em que o broadcaster pode oferecer, eu acho que a televisão ela sempre encantou pelo seu produto, né, pela sua cultura brasileira, por trazer produtos muito interessantes. Pelas histórias. Mas ela agora vai poder também trazer ferramentas que permitem realmente ao público estar mais perto dela, né? E não só com a qualidade. Eu acho que uma coisa que vai melhorar, que está sendo trazida e que precisa, vamos dizer, é um desafio de como levar isso para as pessoas, tá? Mas é o áudio, tá? Eu acho que o vídeo vai ser melhor, mas o áudio vai ser assim melhor ainda. Então, o áudio, possibilidade de explorar diferentes canais de áudio. Esse áudio imersivo, eu acho que ele faz uma diferença enorme nessa experiência de ver televisão, né? Mas ele precisa chegar ao público. Então, precisam ser desenvolvidos soundbars, coisas de mais baixo custo, ou televisores que tenham a possibilidade de transmitir isso, para chegar. Eu acho assim que tem muito desafio nessa TV 3.0, né? Mas ela permite com que haja essa interação já com o espectador, que passa a ser também ativo, que ele pode participar. Então, acho que isso, ele pode receber coisas personalizadas. É uma nova era, de uma fato. Nova era, né? Essa sua fala me lembrou um texto de Walter Murch, que ele um título, Esticando o Som para Ajudar a Mente a Ver. E ele fala do cinema, ele traz alguns exemplos como o filme Apocalipse Now, quando ele faz algumas fusões, algumas elipses com o ventilador e o helicóptero, ou quando em Poderoso Chefão, a filha do Poderoso Chefão morre e ele dá um grito em silêncio, e aquele grito é um grito dolorido, e o silêncio representa aquela dor, e ele mostra o quanto que o som, o áudio é importante, e que muitas vezes ele é relegado, deixado de lado. Então acho que a gente vai ver, o áudio agora vai ocupar uma posição que ele sempre mereceu, mas muitas vezes não foi reconhecida. Vamos dizer, ele pode ser realmente o primeiro impacto, porque para o telespectador dessa nova geração. Por quê? Porque nessa nova geração vai ter um vídeo melhor, né? E um áudio imersivo. Exato. Né? E ao longo do tempo é que vão sendo desenvolvidas as aplicações e as formas de lidar. Isso aí vai ser desenvolvido, isso aí vai demorar um pouquinho para ser desenvolvido. Sim, claro. Então, logo no primeiro momento, o que vai trazer um grande impacto? Para mim, o áudio. Tá? Só que para esse impacto do áudio, você precisa, a indústria tem um desafio de construir algo de baixo custo, porque hoje, vamos dizer, na minha casa eu tenho um áudio imersivo quando eu vejo alguns produtos que não são de televisão aberta, tá? Porque eu tenho home theater. Mas o home theater, eu tenho home theater primeiro porque eu sou uma pessoa de tecnologia, claro. E tal. Então eu procuro investir numa coisa de tecnologia e eu tenho certo poder aquisitivo. Mas eu acho que para a população, para toda a população, inclusive pessoas de menos poder aquisitivo, é muito legal vai ser muito legal isso. Entendeu? Como já tem sido a alta definição de som e imagem, imagine agora todas essas funcionalidades e possibilidades. Entendeu? Liliana, agora vamos mudando um pouco de assunto e falando de SET. Tá. Você foi uma das fundadoras da SET. Me conta tudo. Bom, a SET foi fundada em 88. Sim. Pelo Adilson Pontes Malta, que na época era o diretor-geral de engenharia da Globo. E ele formou um grupo para ajudá-lo a formatar a SET. E qual era o nosso sonho, vamos dizer? O sonho dele e do grupo. Era ter um lugar que fosse um ponto de encontro dos engenheiros, tá? Da tecnologia. Um lugar onde os problemas em comum das várias emissoras, na ocasião, a mídia era a televisão, tá? Não havia mídia era televisão. Já tinha a ABERT também naquela época? Que era uma não, tinha a ABERT, mas a ABERT era uma associação patronal. Patronal. Nós queríamos a associação de engenharia.
Certo. Na qual a gente, porque numa associação patronal sempre assim existem interesses diferentes dos associados, quer dizer, por mais que eles se juntem, sempre, vamos dizer, existem aspectos delicados, tá? Só que na tecnologia, isso pode ser deixado de lado, Entendi. porque existem problemas, assim, muitos problemas em comum, em que os engenheiros, falando livremente, podiam resolver, né? Entendi. Então, assim, a Tem SET um pouco mais de autonomia. autonomia. A SET foi criada como um ponto de encontro. E hoje, esse ponto de encontro maravilhoso. Como é que você se sente quando você vê tudo isso? Quando eu você fico vê esse congresso que ficou muito gigante, feliz. o impacto nacional que tem a SET Expo. Me conta, como é que você... Eu fico muito orgulhosa, muito feliz desse caminho que foi trilhado, né? Não só por quem começou a SET, como eu, que ajudei um pouquinho e tal, e que depois tentei ajudar ao longo do caminho, né? Como especialmente pelas novas gerações que estão tocando agora a SET, né? E que estão, assim, continuam buscando esse ponto de encontro e conseguindo esse ponto de encontro, né? Quer dizer, eu acho que o sucesso desse evento aqui, com tanta gente vindo buscar conhecimento, vindo discutir, é isso que a gente sempre quis, entendeu? É isso que a gente Missão sempre quis. cumprida. Missão cumprida. Ai, Eu tenho que te falar que o presidente da SET o foi Paulo Henrique. foi meu estagiário. Oh, gente, olha só que história, que maravilha. Na época a gente fazia assim muita propaganda da SET e fazia questão que o pessoal que entrasse, né, para trabalhar com a gente também tivesse a oportunidade de estar junto. E o Paulo Henrique sempre foi assim sensacional, sempre teve. Já era um talento. Já era um talento, era um talento desde estagiário. Ai, que bacana, que bacana. Então eu fico muito feliz com a SET, com esse ponto de encontro que foi criado, tá? E ao longo desses anos todos, a SET sempre ajudou muito em tudo que precisou assim ser melhorado. Ela começou fazendo um trabalho mostrando que podia ser usado, não precisava, o PAU-M não precisava ser usado dentro dos estúdios. Sim. Porque ele usado dentro dos estúdios, ele atrasava muito a vinda de novos equipamentos. Porque o equipamento era desenvolvido em em NTSC. Sim. E aí tinha que ser transformado para PAU-M para poder vir para o Brasil. E aí eram anos de transformação, tudo era muito PAU-M devagar. travou bastante a gente, né? Não, travou, mas ele é muito bom para transmissão. Aí a SET fez um estudo mostrando que podia fazer o estúdio NTSC e transformar para PAU-M, porque no ar ele sempre foi melhor mesmo. No ar ele tinha muitas vantagens de início sobre o NTSC. Então, esse foi o primeiro estudo que os engenheiros fizeram juntos. Mas depois, por exemplo, fizeram todos os estudos de TV digital juntos, todos os testes de TV digital, né, da primeira geração. Mas antes disso, teve N outros estudos que o setor precisou, né, canalização, a gente fez, era na época, só havia canais VHF, a gente fez o plano de UHF, tudo assim, muito em conjunto. E muito organizado, orquestrado, assim. Inclusive a SET sempre junto também, desde que o Fórum Brasileiro de TV Digital foi criado, caminha junto, sim, caminhando junto. Não, mas o Fórum é absolutamente responsável pelo desenvolvimento desse sistema maravilhoso, né? O Fórum está de parabéns, fez um trabalho fantástico, tanto na TV de primeira geração, porque o Fórum foi criado para implantar, né, a primeira geração de TV digital. Na SET foram feitos os estudos sobre o sistema de TV digital que era para ser adotado, mas depois o Fórum é que implantou. E aí o Fórum já continuou esse trabalho, né? E com isso eu acho que o Fórum está de muito parabéns e o Fórum tem o seu papel e a SET tem esse papel de divulgação. Eu estou muito orgulhosa com esse livro que a SET lançou. Da TV+, o primeiro livro que fala da TV. Né? Exato. Dessa nova geração de televisão. Muito bacana o livro, porque ele tem ali todo um compilado, consolidado das tecnologias, de como é que foi feito e tudo. Eu acho que isso traz, assim, é um livro de referência para o mercado, né? Sim, e essa referência para o mercado é o que a SET gostaria de ser, não só na televisão aberta, né,
como também nas outras mídias, tá? Pra Então, eu todo acho o que esse setor de papel, audiovisual e tecnologia. esse papel que a SET fez muito bem para a TV aberta, a minha visão é que ela precisa, é o desafio da SET. Qual é o desafio da SET? É ampliar, tá, a sua ação para várias mídias de áudio e vídeo, que é o que a SET pretende ser, tá? Exatamente. E a SET tem tido um papel muito grande no ramo de pesquisa e desenvolvimento, Exato, de divulgação também científica. Exato. E a SET é muito grande. Liliana, a gente está se encaminhando para o final. Essa conversa está maravilhosa. E nossa, foi maravilhoso. Mas eu queria te fazer 2 perguntas. O que te dá medo e o que te dá esperança quando você pensa no futuro? Olha, eu acho que o que me dá medo do futuro, para o futuro, né, é sempre que haja assim uma falta de humanidade, tá? Eu acho que a tecnologia ela tem que vir para ajudar todo mundo, agregar. Suporte, ferramenta. A gente tem tecnologias maravilhosas em desenvolvimento, como a inteligência artificial, né? Que é como todas as tecnologias, vem para o bem e vem para o mal, né? A gente vê, às vezes, um país e um mundo, às vezes, um pouco fragmentados, muita polarização, né? De um lado, do outro. Isso também não me traz assim bons fluidos. Eu acho que Certamente. A gente precisa cada vez mais se unir como sociedade, né? Como sociedade no país, como sociedade mundial, como humanidade para encontrar soluções, tá? E usar a tecnologia também, que sempre foi a minha área de atuação, né? Para o bem, ou seja, para ajudar o ser humano a encontrar soluções, né? E ser cada vez mais humano e mais, assim, amigo, né? E não a ser inimigo, tá? Então, mas eu não acho que esteja pior do que já foi. Eu acho que está tudo melhor, tá? Acho que sempre a sociedade tem melhorado. Mas eu acho que precisa, talvez, pensar em melhorar mais, já que a gente está evoluindo tanto tecnologicamente, vamos evoluir como sociedade. Tá? Liliana, muito obrigada. Linda reflexão. Muito obrigada por sua participação. O SETcast está sempre aberto para você. Parabéns por toda a sua trajetória, por suas contribuições também à nossa entidade, por ter proposto a fundação da SET, pelo sucesso que a SET é hoje. Suas mãos estão aqui. Eu espero que a SET seja cada vez mais inclusiva para todos os públicos, né? E de todas as áreas e também de todos os públicos mesmo, tá? E cada vez mais ponto de encontro, tá? É isso que a gente quer para a SET, foi isso que eu sempre tentei quando eu estive na SET, para a qual eu sempre trabalhei dentro da SET, para unir, para trazer mais, né? Para poder oferecer esse ponto de encontro para todas as mídias, né, que estão aí de áudio e vídeo, né, e todas as pessoas. E por mais mulheres nos cargos de poder e de liderança, e aqui na SET também. Que bom, então, Deise, fico muito feliz, tá? Muito obrigada, Liliana, e muito obrigada a você que esteve conosco até aqui, que nos escutou a caminho de casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, ou enquanto lavava os pratos, preparava a refeição para a família, mas queria saber mais de tecnologia, de inovação. Muito obrigada por sua audiência. Eu quero dizer que o SETcast é gravado nos estúdios da Vem TV. Desta vez, a gente está aqui na SET Expo 2025. Só lembrando que a nossa direção executiva é de Igor Moraes. A nossa direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. A coordenação é de Fernanda Vil e Giovana Souza. Produção de Fábio Pereira. E a apresentação, Deise Feitosa, ao seu dispor. A gente se vê no próximo SETcast e não se esqueça, para se associar e saber mais sobre a SET, basta acessar set.org.br.
Até mais ver.